Por que o Estado deve ser laico? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente do YouTube. E hoje eu, professor Renan, vou tratar com vocês aqui sobre o Estado laico, especialmente o Estado laico no Brasil. Recentemente, a nomeação de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil suscitou uma polêmica muito grande. Afinal de contas, André Mendonça é reconhecidamente protestante, ele é presbiteriano, é inclusive pastor da igreja presbiteriana, formado em teologia, e a nomeação desse jurista para o cargo da mais alta corte, do mais alto tribunal no nosso país, suscitou o debate em torno do Estado laico. Para muitos, o Estado laico estaria ameaçado. Afinal de contas, não podemos ter um pastor protestante na mais alta corte judicial da nação. Afinal de contas, será que isso é realmente um problema? Será que a nomeação de um protestante, de um pastor protestante para o Supremo Tribunal Federal é um problema? É uma ameaça real, consistente ao Estado laico no Brasil? Vejam bem, esse conceito de Estado laico é relativamente antigo na história da filosofia, ele remonta pelo menos a Maquiavel. Maquiavel, lá no século XVI, no livro O Príncipe, já afirmava que o governante, para ser bem-sucedido, tem que manter uma distância saudável em relação à igreja. Tem que, tanto quanto possível, evitar dar poderes ao clero, evitar, tanto quanto possível, a interferência do clero nos assuntos de Estado. No entanto, essa tese ganhou corpo com o advento do liberalismo no século XVIII, sobretudo com a Revolução Francesa. No Brasil, o Estado laico foi implantado com a República. O laicismo tornou-se uma característica do Estado brasileiro a partir de 1889. Até então, o Brasil era um Estado confessional, o catolicismo era a religião oficial, ainda que a Constituição do Império garantisse a liberdade religiosa de culto privado a todos os cidadãos. Vejam, nós temos mais de 500 anos de discussão em torno do Estado laico. No Brasil já se vão 130 anos de existência de um Estado laico e, no entanto, para a grande maioria das pessoas, esse conceito ainda permanece pouco claro. Muitos utilizam a expressão Estado laico sem saber de fato o que ela significa. A maior confusão acontece quando algumas pessoas identificam o Estado laico com o Estado antirreligioso, o Estado secularizado, o Estado ateísta, o que não é o caso. Nos estados ateístas, o ateísmo, a ausência de uma crença, a ausência de uma religião, a não crença em uma entidade divina, torna-se uma política de governo. O ateísmo passa a ser imposto, há uma estrutura jurídica que estabelece o ateísmo como a crença ou a não crença, se vocês preferirem assim, oficial, e aqueles que se recusam a praticar o ateísmo são perseguidos. Alguns exemplos de governos, de estados que foram ateístas, que foram antirreligiosos, são a França, durante o período jacobino, ali no século XVIII, no contexto da Revolução Francesa, e mais recentemente a União Soviética e a Coreia do Norte, nos dias atuais. Até hoje, na Coreia do Norte, as religiões, de maneira geral, sobretudo a religião cristã, são perseguidas. Aqueles que professam o cristianismo de maneira pública ou privada acabam sofrendo algum tipo de punição por parte do Estado. O Estado laico é completamente diferente disso. O Estado laico é aquele que, não professando uma religião oficial, não tendo uma religião, uma crença ou uma igreja de Estado, estabelece condições jurídicas de liberdade para que cada um possa escolher a sua crença, escolher a sua religião, a sua denominação, ou até mesmo escolher não ter religião nenhuma, escolher não ter crença nenhuma. Outra confusão muito comum é a de se acreditar que no Estado laico existe o propósito de se criticar ou se desconstruir
a importância da religião no processo civilizatório, na formação da cultura. E não é isso de maneira nenhuma. Qualquer pessoa de bom senso vai entender a importância da religião, qual seja ela, na formação histórica de um povo. É evidente, por exemplo, no caso do mundo ocidental, a importância do cristianismo na construção daquilo que nós chamamos de civilização ou cultura, seja no que se refere aos costumes, seja até mesmo na construção de uma identidade e de uma estrutura jurídica. Há uma importante escola de estudo no campo jurídico que defende que a moral judaico-cristã perpassa a nossa estrutura jurídica, as nossas leis, definindo muito daquilo que nós consideramos permitido ou proibido na convivência em sociedade. Muitos afirmam, inclusive, que o próprio conceito de direito natural, no caso do mundo ocidental, deriva de alguns aspectos da tradição judaico-cristã, como, por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos. Ali nós já encontramos, por exemplo, a defesa da propriedade privada, a defesa da liberdade individual, a defesa da vida, características que depois vão pautar a elaboração do jusnaturalismo, do direito natural, no final do século XVII e início do século XVIII. Então, a premissa do Estado laico é completamente diferente de todas essas críticas que eu acabei de mencionar aqui. A premissa do Estado laico é, como eu disse, a da liberdade individual. Ao não ter uma religião oficial, o Estado não estabelece nenhum tipo de política de privilégio ou mesmo de perseguição a nenhuma denominação, permitindo que as pessoas possam escolher seguir essa ou aquela religião ou escolher não seguir religião nenhuma. E existe ainda uma outra questão relacionada a essa discussão do Estado laico que é pouco mencionada. O Estado laico jamais deverá gastar recursos públicos, recursos do pagador de impostos, na manutenção de regalias, de privilégios econômicos de uma religião ou de outra. Então, na verdade, a defesa do Estado laico tem um viés econômico importante. Pense comigo, seria justo que o dinheiro dos seus impostos financiasse regalias, financiasse privilégios de uma religião ou de uma denominação que não é a sua? É interessante como o desconhecimento de certos conceitos fundamentais leva a críticas que muitas vezes são infundadas. Eu, por exemplo, ao longo da minha carreira de professor, já ouvi diversos questionamentos. Por exemplo, o Estado pode patrocinar a restauração de um templo histórico católico, ou ainda recursos públicos podem apoiar instituições caritativas ligadas a essa ou aquela religião? Essas questões são um pouco mais delicadas. Por exemplo, no caso do templo religioso, tem que se considerar que o recurso, seja ele público ou privado, não está ali patrocinando uma ação proselitista, não está patrocinando ali uma ação de caráter estritamente religioso, não. O processo de restauração, de conservação está muito mais relacionado à importância histórica e cultural do monumento do que à função religiosa que ele eventualmente possa desempenhar, ainda que a comunidade que se utiliza daquele templo possa ser indiretamente beneficiada da sua manutenção. Já no caso das instituições caritativas que são confessionais, ou seja, que estão ligadas a alguma igreja, a alguma denominação religiosa específica, eu não vou entrar nesse vídeo no mérito das relações que devem existir entre o poder público e a esfera privada, a iniciativa privada. Eu acho que isso é assunto para outra conversa. Eu apenas entendo que numa situação dessas, deve-se verificar se o recurso, seja ele público ou privado, está de fato financiando ações humanitárias ou se está sendo usado para proselitismo religioso. Um outro questionamento que eu sempre escuto está relacionado ao aspecto histórico-cultural. Muitas pessoas já me disseram: nós precisamos fortalecer o cristianismo porque dessa forma a gente preserva os pilares culturais da civilização ocidental, fazendo frente a certas religiões que não fazem parte da tradição histórica do Ocidente, mas que estão contaminando o Ocidente, etc. Olha só, gente, eu sou cristão. Eu reconheço perfeitamente a importância do cristianismo no processo de formação civilizacional do Ocidente. Eu jamais permitiria que essa importância fosse questionada, fosse refutada,
mas eu não vejo isso como um motivo, uma razão para se misturar política com religião. Mesmo porque, imagine a volta do Estado confessional. Então, a partir de agora, nós teremos uma religião oficial. Que religião será essa? Vai ser a religião cristã? Mas vai ser a Igreja Católica? Vai ser alguma igreja protestante reformada? Das muitas denominações que existem do protestantismo, dentro do protestantismo, qual delas será? A escolha de uma religião oficial, essa possível religião oficial, privilegiada, portanto, pelo Estado, ela vai representar a diversidade que existe dentro de uma sociedade? Ela será a religião majoritária? Mas e se amanhã ou depois ela não for mais? Porque vejam, a Europa passa por um processo bastante acentuado de islamização, devido às imigrações, devido à alta taxa de natalidade das famílias islâmicas, um processo que, inclusive, a meu juízo, é irreversível. Alguns acreditam que em pouco tempo, em poucas décadas, o islamismo será a religião da maioria dos habitantes do continente europeu. Se hoje você adota uma religião oficial, porque supostamente ela é majoritária, no caso o cristianismo, você abre um precedente arriscado de que daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, uma outra religião, agora majoritária, assuma o lugar de fé, de crença oficial do Estado. Em outras palavras, o mesmo argumento utilizado hoje para fazer, por exemplo, do cristianismo, seja ele católico ou protestante, uma religião oficial de Estado, portanto privilegiada, poderia ser utilizado no futuro para que outra religião, nesse caso, assumindo o caráter de religião majoritária, religião professada pela maioria da população, se tornasse a nova religião oficial. Então, as pessoas precisam entender que o Estado laico, ainda que com as suas imperfeições, é o único arranjo institucional capaz de garantir as liberdades institucionais, as liberdades individuais e impedir que recursos públicos, recursos originados no pagamento de impostos, dinheiro do contribuinte, seja utilizado para sustentar regalias dessa ou daquela denominação. Mas voltando à questão que eu coloquei no início desse vídeo, o que eu acho da escolha de um líder protestante para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Não vejo problema absolutamente nenhum na questão em si. A mim não interessa quais são as convicções religiosas individuais de um líder político, de um representante do judiciário. Nós temos no Supremo, por exemplo, ministros que são católicos. O Luiz Fux é, por exemplo, judeu. Então eu não vejo problema nenhum em que o André Mendonça, sendo um líder protestante, seja um pastor protestante, seja ministro do Supremo, desde que ele tenha aquelas características, aquelas virtudes que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, seja um profundo conhecedor da estrutura jurídica brasileira. E mais ainda, a mim interessa saber se as suas decisões enquanto ministro do Supremo serão tomadas com base no direito, com base na jurisdição. Se ele assim o fizer, se o seu proceder for pautado na lei, for pautado na Constituição e não nas suas convicções pessoais, para mim não existe problema absolutamente nenhum na sua escolha. Aliás, essa deve ser a postura não só dele, mas de todos os outros ministros do Supremo. Porque o direito não pode ser o espaço do arbítrio. O direito não pode ser o espaço da interpretação subjetiva. O direito deve ser o espaço da lei. Mas e aí? Você gostou desse vídeo? Concorda com as colocações que eu fiz aqui? O que você pensa sobre o Estado laico no Brasil? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.